Boa tarde a todos. Como tínhamos prometido, aqui estamos reunidos em comunidade para convosco, juntamente convosco, para fazer a Lectio Divina, esta leitura orante da Palavra de Deus, deste quarto domingo do tempo da Quaresma, onde vamos refletir sobre o episódio da cura, do sinal do cego de nascença. E ir e refletir esta palavra não é para satisfazermos a nossa curiosidade daquilo que aconteceu há 2000 anos. Nós sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus quer falar à nossa vida hoje, aqui e agora, na situação concreta que estamos a viver, no nosso mundo. Então, o que é que esta palavra nos quer dizer hoje? É isso que nós queremos fazer neste momento. Vamos então viver esta Lectio Divina. E vamos começar por invocar o Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos com o cânone invocar o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que inspirou o autor sagrado para escrever esta página do Evangelho, é o mesmo Espírito Santo que hoje quer inspirar cada um de nós no nosso coração para deixarmos que esta palavra fale na nossa vida. Vinde, Espírito de amor ardente, vinde, e acendei vossa luz fulgente, vinde, Espírito de amor ardente, vinde, e acendei vossa luz fulgente, vinde, Espírito de amor ardente, vinde, e acendei vossa luz fulgente, vinde. E agora vamos escutar esta palavra de Deus. Do Evangelho de São João. Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem é que pecou para ele nascer cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu-lhes: Isto não tem nada a ver com os pecados dele ou dos pais. Mas aconteceu assim, para se manifestarem nele as obras de Deus. É preciso trabalhar enquanto é dia, nas obras daquele que me enviou. Vai chegar a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse: Vai lavar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e ficou a ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que antes o viam mendigar: Não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: É ele. Outros afirmavam: Não é, é parecido com ele. Mas ele próprio dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe então: Como foi que se abriram os olhos? Ele respondeu: Esse homem, que se chama Jesus, fez um pouco de lodo, ungiu-me os olhos e disse: Vai lavar-te à piscina de Siloé. Eu fui, lavei-me
e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: onde está ele? O homem respondeu: não sei. Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado esse dia, em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes: Jesus pôs-me lodo nos olhos. Depois fui lavar-me e agora vejo. Diziam alguns fariseus: esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros observavam: como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: tu, que dizes daquele que te deu a vista? O homem respondeu: é um profeta. Os judeus não quiseram acreditar que ele tinha sido cego e começaram a ver. Chamaram então os pais dele e perguntaram-lhes: é este o vosso filho? É verdade que nasceu cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como é que ele agora vê, nem sabemos quem lhe abriu os olhos. Ele já tem idade para responder. Perguntai-lhe vós. Foi por medo que eles deram esta resposta, porque os judeus tinham decidido expulsar da sinagoga quem reconhecesse que Jesus era o Messias. Por isso é que disseram: ele já tem idade para responder. Perguntai-lhe vós. Os judeus chamaram outra vez o que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. O que sei é que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que te fez ele? Como te abriu os olhos? O homem replicou: já vos disse e não destes ouvidos. Por que desejais ouvi-lo novamente? Também quereis fazer-vos seus discípulos? Então insultaram-no e disseram-lhe: tu é que és um seu discípulo. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes: isto é realmente estranho. Não sabeis de onde ele é, mas a verdade é que ele me deu a vista. Ora, nós sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se ele não viesse de Deus, nada podia fazer. Replicaram-lhe então eles: tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram. Mas Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse: tu acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu-lhe: quem é, Senhor, para que eu acredite nele? Disse-lhe Jesus: já o viste, é quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: eu creio, Senhor. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um juízo. Os que não veem ficarão a ver. Os que veem ficarão cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram-lhe: nós também somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fossem cegos,
não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Então, acabamos de escutar este Evangelho de São João e agora desafio cada um que estiver a seguir este vídeo. Há um lugar onde se pode fazer pausa. Convido-vos a fazer uma pausa, a pegar no texto. Estamos no capítulo 9 de São João. A pegar no texto, voltar a ler o texto. Ou então andar para trás e voltar a escutar. Escutar com calma esta palavra, deixar que ela entre no nosso coração. O que é que esta palavra me quer dizer? Qual foi a frase, qual foi a passagem que mais me tocou? O que é que me quer dizer hoje? Voltamos a ler este texto. Mas a primeira coisa, o primeiro passo, estes 3 passos da Léxio que nós vamos fazer, é o que é que esta palavra diz em si. O que é que ela me diz a mim. E o que é que ela me faz fazer, dizer ao Senhor. Então, o que é que esta palavra diz em si? Vamos tentar conhecer melhor esta passagem do Evangelho. Estamos no capítulo 9 de São João e esta passagem do Evangelho podemos dividi-la em 4 grandes atos. O primeiro, logo nos primeiros versículos, do 1 ao 5, temos o cenário. Jesus que passa com os seus apóstolos, Jesus que vê, e os seus discípulos que veem este cego e que fazem uma pergunta a Jesus. Depois temos a cura. E aqui já queria chamar a atenção para uma coisa. Falamos da cura do cego e a cura, realmente a cura, São João dedica 2 versículos. O 6 e o 7. O que é que isto nos quer dizer? Depois vai em profundidade e temos os vários interrogatórios. Este é o terceiro ato, onde temos vários interrogatórios, que dura do versículo 8 ao versículo 34, onde primeiro são os vizinhos que interrogam o cego, porque como aquele era cego agora está a ver. E depois, perplexos, vão aos escribas e aos fariseus. E então há um interrogatório dos escribas, dos fariseus, ao cego. Depois, os escribas, os fariseus, os judeus, vão interrogar os pais. Temos o interrogatório dos pais. Depois, de novo, é interrogado o cego. Por isso temos estes 4 grandes interrogatórios. E por fim, o quarto ato desta cena, podemos dizer que é, de novo, o encontro de Jesus com este cego. Onde Jesus dá ao cego a vista espiritual também. Este homem que tinha começado a ver com os seus olhos, agora tem uma visão espiritual. É aberto à fé. Aberto à fé. E os fariseus endurecem na sua cegueira. Podemos ver um pouco melhor alguns pormenores, então, destes 4 grandes atos deste Evangelho. Em primeiro lugar, temos uma cegueira em relação ao mal do mundo. Os discípulos passam, veem um cego de nascença, e como era de nascença, ficam assim a interrogar-se. Por quê? Por uma má teologia que atribuía todo o mal ao castigo de Deus. E aqui digo uma má teologia porque tantas vezes, infelizmente, ainda caímos nesse erro. Ver todo o mal como castigo de Deus. Mas como aqui este homem era cego de nascença, não podia ter pecado. Onde? No ventre da mãe? Então quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Esta é a razão desta pergunta dos discípulos. E Jesus ajuda a corrigir esta falsa visão, dizendo, nem ele pecou, nem os seus pais, mas isto aconteceu para nele se manifestar a obra de Deus. Jesus
não deixa este olhar para trás, mas diz, olhai para este homem aqui, que está aqui. E nesta situação, aqui como ele está, pode manifestar-se, e vai manifestar-se, a obra de Deus. A presença. A presença de Jesus que ilumina esta situação concreta desta vida. Então, passamos a este milagre, ou este sinal. São João não usa a palavra milagre, mas sinal. O livro de São João, ele não conta todos os milagres de Jesus, os outros evangelistas já os tinham contado. São João conta-nos os grandes sinais, o primeiro grande sinal começa nas bodas de Caná. Há os vários sinais. Aqui estamos no 6º sinal. A cura do cego é o 6º sinal. E a seguir vem o 7º sinal, que é a ressurreição de Lázaro. E todos eles preparam o grande sinal, que é a morte e a ressurreição do Senhor. É para este sinal que todos os outros apontam. Então, este 6º sinal, esta cura deste cego que acabamos de escutar, depois conta-nos como é que ele foi curado. De uma forma tão simples, que nos pode causar assim alguma impressão. Jesus que com a saliva faz um lodo e unge-lhe os olhos. Eu não sei se isto vos recorda alguma coisa. Não sei se vos recorda alguma vez em que Deus fez um barro, fez um lodo, soprou nele. Depois diz a este homem, vai lavar na piscina de Siloé. E São João tem a atenção de dizer que quer dizer do enviado. Vai lavar-te na piscina do enviado. O cego vai e começa a ver. Tudo aqui, um milagre. E depois, compreender. E vêm os grandes interrogatórios que tínhamos falado. Primeiro, os vizinhos que se interrogam. Então, mas este não era o cego? Este não era aquele que estava a pedir esmola? Como é que ele agora vê? Perguntam ao homem, ao cego. E aqui, o cego responde. Aqui podemos ver o percurso também da fé. Ele diz, foi um homem que me curou. Para ele ali, Jesus era apenas um homem que o curou. Então, todos levam este cego aos fariseus para tentar perceber. E quando este cego chega diante dos fariseus, eles não se maravilham que um homem que era cego de nascença começa a ver. Mas aqui está a cegueira, o legalismo. Eles, a primeira coisa que veem é sábado. E ao sábado não se pode curar. Estes entraves que queriam pôr na misericórdia, no amor, na presença de Deus. Estes entraves que querem decidir como é que Deus deve agir. Este homem curou ao sábado, por isso não pode vir de Deus, porque não respeita, não guarda o sábado. E aqui interrogam o cego. E o cego dá um passo em frente. Vimos que para os vizinhos tinha dito este homem que me curou. Foi um homem que me curou. Mas o cego aqui, diante dos fariseus, também, graças à interrogação, chega a uma conclusão. É um profeta. Dá um passo em frente. É um profeta. Mas os fariseus não querem ouvir. Não querem ouvir. E dizem, tu estás em pecado, não te queremos ouvir. Então querem ter a certeza. E chamam os pais. Do versículo 18 ao 23, temos a reação dos pais. Depois da reação dos vizinhos, depois da reação dos escribas e fariseus, temos a reação dos pais. E os pais têm medo. Por isso vão com cautela. É verdade que é o vosso filho? Sim, é verdade que é o nosso filho. É verdade que era cego? Sim, é verdade que nasceu cego. Então como é que agora está curado? Isso ele já é grande. Perguntai-lhe a ele. Não se querem comprometer porque têm medo.
porque sabiam que os escribas e fariseus expulsariam da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como o Messias. Então voltam de novo a interrogar o cego e dão a sentença final. Ao cego dizem: este homem sabemos que era um pecador, por isso tu dá glória a Deus. E recriminam este homem porque tinha reconhecido em Jesus o profeta. Não, este homem é um pecador, dá glória a Deus e pede perdão por aquilo que disseste. Este homem é um pecador. Então, diante da evidência e da cegueira, da grande cegueira dos escribas e fariseus, o cego coloca diante deles uma evidência. Se ele é um pecador, nós não sabemos. Eu não sei. Se é um pecador ou não, não sei. Aquilo que eu sei é que eu era cego e agora vejo. E nunca se ouviu dizer que alguém tenha curado assim um cego de nascença. Coloca-os diante da evidência. Mas o cego que não quer ver, não vê, mesmo diante da evidência. Então, ele diz: o que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Por isso, este homem não podia fazer isso se não viesse de Deus. Mais um passo em diante dá o cego. Este homem não podia fazer isso se não viesse de Deus. Então, já não só o reconhece como um profeta, mas como o enviado. E ele que foi curado na piscina de Siloé, na piscina do enviado, reconhece Jesus como o enviado de Deus. Se não fosse de Deus, não poderia fazer isto. Reconhece que Jesus vem do Pai. E aqui passamos à última parte, à última cena deste Evangelho. O cego é expulso da sinagoga por acreditar em Jesus. Mas Jesus sabe. E Jesus nunca abandona aqueles que por o reconhecerem, sofrem. Então Jesus, mais uma vez, se aproxima daquele cego. Chega junto dele. Daquele que é perseguido por sua causa. E diz-lhe, sabendo que o expulsaram da sinagoga, e faz uma pergunta a esse cego. Tu acreditas no Filho do Homem? O cego diz: quem é ele, Senhor? Para que eu acredito nele? E Jesus diz-lhe: é aquele. É aquele que está aqui a falar contigo. É aquele que te curou. É aquele que te deu a visão do corpo. E aqui dá-se o grande milagre. Não só a visão plena dos seus olhos físicos, mas a visão da alma, a visão da fé, que vê e reconhece Jesus. Este cego exclama: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. E prostra-se diante dele. Eu creio, Senhor. Esta é a grande visão. A visão do cego. E a visão que tantos cegos não conseguem ver. Agora, o cego vê finalmente. Por isso, eu queria mais uma vez sublinhar estas passagens do cego. O cego primeiro reconhece Jesus como um homem, depois o reconhece como um profeta, depois reconhece que ele vem de Deus e depois reconhece-o como o Senhor, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Aqui, o cego que não via acaba por ver claramente e vê o que não veem os escribas e fariseus, que ficam fechados na sua cegueira, porque, como diz o povo, o pior cego é aquele que não quer ver. Senhor Jesus, Tu és luz do mundo, dissipa as trevas que me querem falar. Senhor
trevas que me querem falar. Senhor Jesus, és luz da minha alma, saiba eu acolher o teu amor. Senhor Jesus, tu és luz do mundo, dissipa as trevas que me querem falar. Senhor Jesus, és luz na minha alma, saiba eu acolher o teu amor. Então, estivemos a olhar para esta palavra, a tentar descobrir o que é que ela diz, o que é que ela diz em si, mas dar um passo mais adiante. Este Jesus que é a luz do mundo, este Jesus que dissipa as trevas que nos querem falar, este Jesus que quer que cada um de nós encontre no coração o seu amor. E este episódio do cego é um episódio que tem um fundo batismal muito forte. Muito forte. Aqui na nossa diocese de Viseu, em que neste triênio pastoral vamos viver e falar sobre os sacramentos da iniciação cristã, e neste ano pastoral onde estamos mesmo a aprofundar o nosso batismo, acho que olhar para este Evangelho e deixar que verdadeiramente nos ajude a aprofundar o nosso batismo. Como é que eu estou a viver o meu batismo? Será que depois do meu batismo, este cego que foi lavar-se na piscina de Siloé, na piscina do enviado, e de repente começou a ver? Primeiro viu Jesus como um homem, mas depois viu um profeta, mas depois viu o enviado de Deus, mas depois reconheceu-o como o Senhor e o Messias. Será que a partir do meu batismo também eu fiz e continuo a fazer este caminho? Quem é Jesus na minha vida concreta de todos os dias? Estou a reconhecê-lo? Neste texto não faltam elementos batismais. E neste quarto domingo da Quaresma é o domingo em que os catecúmenos recebem o credo. Por isso, este caminho, e no Evangelho podemos encontrar tantos gestos. O gesto da unção, o gesto desta saliva, o gesto de lavar-se, são tudo gestos batismais. Este cego fica curado depois de se ter lavado. A ligação à água é muito profunda, não só no Evangelho em si, mas estamos na festa, este episódio acontece na festa dos tabernáculos, em que se fala dos rios, em que Jesus fala aos judeus dos rios de água viva. Aqui este dia, noite, Jesus fala deste dia, noite. E nós, no nosso batismo, vivemos a primeira grande Páscoa, em que passamos da noite ao dia, que não tem ocaso. O sacramento do batismo é o sacramento da iluminação, é o sacramento da luz. Este cego consegue ver, recebe em si a luz que é Cristo. Este sacramento, já dizia Tertuliano, é o sacramento que nos tira, que na água nos purifica. Purifica-nos do pecado e da cegueira espiritual. Por isso, olhando de novo para este texto,
O que é que mais me impressiona nos fariseus? A sua observação, a sua presunção, o seu mau uso da palavra. O que é que mais me impressiona em Jesus? O seu encontro com o cego, o segundo encontro que Jesus faz com o cego, a liberdade com que deixa o cego fazer o seu caminho, a sua capacidade de comunicar. Este encontro com Jesus. Dizia, no meu caminho batismal, quem é Jesus para mim? A que ponto estou? Para mim Jesus é o homem bom? Para mim Jesus é um profeta? Para mim Jesus é o enviado de Deus? Ou para mim Jesus é o Messias, o Salvador? Aquele que dá sentido profundo à minha existência, à minha vida? Quem é Jesus para mim? São provocações que nos podem sair do Evangelho. Há uma folhinha que podemos partilhar e que saiu com o Freidito nesta semana, onde havia também outras perguntas que eu passo a ler. O pior cego é o que não quer ver. Nós também somos cegos? Julgo-me cego, que preciso de ver? Ou sou um fariseu, que julga ser e saber tudo? O que mais me impressiona no cego do Evangelho? A sua simplicidade? A progressão da sua fé? A sua luta contra uma fé cega ou uma fé que cega? Jesus contrapõe um olhar que vê, em primeiro lugar, a pessoa, o sofrimento da pessoa e não o seu pecado. É assim que nós vemos os nossos irmãos. Muitas vezes ainda vemos as pessoas e as coisas de forma bem diferente de como as vê Jesus. Nós, os crentes, não podemos fechar-nos num pessimismo estéril, dizendo que tudo está perdido e que só há escuridão. Nem podemos enterrar a cabeça na areia e dizer que está tudo bem. O que está a gerar a escuridão, as trevas, a alienação, a cegueira, a morte no nosso mundo? O que, por sua vez, lhe dá a vida. Então temos aqui algumas pistas. E estamos num tempo de Quaresma. E este ano ainda mais Quaresma, que é sempre um tempo de conversão. Esta é uma Quaresma muito particular. E estou a deixar que na minha vida atue uma conversão profunda. Quero renovar o meu compromisso de batismo, de ser discípulo deste Jesus que encontrei e que reconheci como Filho de Deus. Que implicações o meu batismo tem na minha vida? Sou chamado a realizar hoje, diz Jesus, as obras da luz. A não criar trevas, as trevas da mentira, as trevas da calúnia, as trevas na minha vida ou na vida dos meus irmãos. Sou chamado a não seguir falsas luzes, uma vez que encontrei aquele que é a luz do mundo. Quais são as falsas luzes que ainda brilham na minha vida? No meu exame de consciência diário, o que encontro? Desejo verdadeiramente ver e consigo ver verdadeiramente as dificuldades na vida do meu irmão. Consigo vê-las? Ou fico cego diante delas?
queria terminar com uma frase que não é de Jesus, não é sequer de um cristão, é de alguém que viveu mais ou menos 4 séculos antes de Jesus. É o filósofo Platão. E Platão dizia uma coisa interessante. Dizia Platão: podemos aceitar que uma criança tenha medo do escuro, mas a verdadeira tragédia da vida é quando o homem tem medo da luz. Podemos aceitar que uma criança tenha medo do escuro, mas a verdadeira tragédia da vida é quando o homem tem medo da luz. Não podemos ter medo da luz que é Jesus Cristo. Para concluirmos este momento, vamos rezar juntos, todos juntos, o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O nosso grande desejo nestes dias é abençoar-nos. Estamos certos que a bênção do Senhor passa por estes canais, passa por todos os canais e chega até cada um de vós. Por isso, ao terminar, não queria deixar de invocar a bênção do Senhor sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias, sobre este país, este mundo, sobre aqueles que mais anseiam por esta bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E vamos concluir com um canto. Deus é amor, atreve-te a viver com amor. Deus é amor, nada a temer. Deus é amor, atreve-te a viver com amor. Deus é amor, nada a temer. Deus é amor, atreve-te a viver com amor. Deus é amor, nada a temer. Bendigamos o Senhor. Graças a Deus.